Corrie ten Boom sobreviveu ao Holocausto, mas não a sua família. Eles eram cristãos holandeses que foram surpreendidos pelos nazistas quando escondiam judeus em sua casa. Corrie assistiu aos horrores do genocídio de Auschwitz e por pouco sobreviveu. Depois da guerra, ela se tornou famosa pelo seu livro The Hiding Place, que narrava a história de sua família. O livro tornou-se popular e lhe deu a oportunidade de repartir sua fé com milhares de pessoas em suas viagens. Uma noite, depois de falar sobre o perdão de Cristo, um senhor se aproximou dela, a quem ela reconheceu como um dos guardas do campo de Auschwitz. Imediatamente voltaram à sua mente os horrores que presenciou, a dor e o ódio daqueles anos de perseguição. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Ao final de sua palestra sobre sua experiência em Auschwitz, um senhor que havia sido guarda do campo de concentração se aproximou dela. Ela afirmou que havia reconhecido. Chorando, ele perguntou a Corrie se poderia ser perdoado, como ela havia explicado em sua palestra. Ela pensou consigo mesmo que isto não seria possível, mas começou a pensar no mandamento de Cristo que devemos amar nossos inimigos e perdoá-los 70 vezes 7, mesmo quando nos fazem mal. Ela orou a Jesus, pedindo força para perdoar esse homem, e ao orar, notou uma sensação em seu coração que passou para a sua mão ao tocar a mão daquele senhor. Ela disse, em nome de Jesus, eu te perdoo. Vamos continuar no nosso estudo da oração do Senhor, Mateus capítulo 6, começando no verso 9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Continuando no verso 14 e verso 15, lemos o seguinte: Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Perdão deve ser a palavra mais maravilhosa em qualquer idioma. Não há nada mais maravilhoso do que saber que todos os nossos pecados estão perdoados por Deus. Não há nada no campo humano mais precioso do que saber que fui perdoado por alguém que você magoou, ofendeu ou machucou. Perdão é uma palavra emocionante. Hoje eu quero falar sobre perdoar o próximo. O final do verso 12 disse, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o verso 14 e 15 afirma que se perdoarmos, somos perdoados. Se não perdoarmos, não somos perdoados. Assim, quero considerar o conceito do perdão ao nosso próximo. Há muitas razões pelas quais devemos perdoar uns aos outros. Temos que perdoar uns aos outros porque esse é o caráter dos santos. Os cristãos são caracterizados pelo perdão. Em Mateus capítulo 5, encontramos o ensinamento dos rabinos judeus tradicionais. Esse princípio era o amor pelo próximo e o ódio ao inimigo. Mas Jesus disse, ama ao próximo, abençoa a quem te maldiz, faça o bem a quem te odeia,
ore por aqueles que te perseguem, a fim de manifestar que são filhos do Pai. A característica dos santos é perdoar. Devemos perdoar. Será que facilmente esquecemos que fomos perdoados e nos recusamos a perdoar o próximo? Sabe, se como cristão você não perdoa o próximo, está se colocando numa posição mais alta que Deus, pois Deus perdoa de maneira infinita. Ponto número 2. Creio que devemos perdoar uns aos outros, pois assim seguimos o exemplo de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 32, diz o seguinte: antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Cristo estabeleceu um modelo, um padrão, que a morte de Cristo e o perdão de Deus através de Cristo devem ser nosso modelo de perdão. Na cruz, para aqueles que cravaram os pregos em suas mãos, para aqueles que cuspiram na face, escarnecendo dele, aos que fincaram a coroa de espinhos em sua cabeça, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Aqui está o nosso modelo. Nenhum de nós passou pelo que Cristo passou, e ele nos perdoou e nos deixou um exemplo, um modelo. Temos que nos perdoar mutuamente, porque esta é a característica dos santos e também porque assim estamos seguindo o modelo de Cristo. Ponto número 3. Devemos perdoar uns aos outros porque o perdão expressa a maior virtude do homem. Creio que o ser humano manifesta a majestade de sua criação à imagem de Deus quando expressa o perdão. Isto é indicado em Provérbios capítulo 19, no verso 11, onde diz o seguinte: a discrição do homem o faz tardio em irar-se, e a sua glória está em esquecer ofensas. A mais alta demonstração da virtude de um homem está em passar por cima de uma ofensa. Temos que perdoar uns aos outros, porque esta é a característica dos santos, pelo exemplo de Cristo e por ser a mais alta virtude de um ser humano. Ponto número 4. Devemos perdoar uns aos outros porque o perdão liberta a consciência da culpa. Assim devemos nos perdoar mutuamente para liberar nossa consciência. Sabe, existem pessoas que carregam rancor e amargura, que têm uma atitude de ira com relação ao próximo, sendo esta uma atitude contínua, estão literalmente ferindo a si mesmas. Mas há algo mais importante do que os 4 pontos já mencionados. Veja o verso 12. Perdoa-nos as nossas ofensas da mesma forma que temos perdoado. A ideia é que antes que busquemos o perdão pelos nossos próprios pecados, pelo nosso débito, deveremos já ter perdoado aqueles que nos ofendem. Isso é algo muito poderoso. Primeiro, perdoamos e depois somos perdoados. Esta é a sequência. Antes de trazermos nossos pecados ao Senhor, dizendo: Senhor, purifica-me e usa-me, temos que ter a certeza que já perdoamos aos outros. Esta é o pré-requisito. Jesus disse: dá e lhe será dado. Na medida que você mede, você será medido. Deus trabalha conosco da maneira que trabalhamos com Ele. O que investimos em seu reino, recebemos em retorno. Se alojamos o pecado e o rancor, estamos nos privando das bênçãos que nos estão reservadas. No ano 200 a.C., os judeus diziam: perdoar o mal feito pelo seu próximo significa que quando você orar, seus pecados também serão perdoados. Eles reconheciam isso, eles entendiam este princípio espiritual. O Talmud, o comentário sobre o Antigo Testamento, diz o seguinte: aquele que é indulgente com as faltas dos outros será tratado com misericórdia pelo juiz supremo. O que você diz de sua vida? Você perdoa? Se não o faz, Deus não vai lhe perdoar. Você vai viver com a vida manchada. Você pode dizer: se tenho rancor contra alguém, como
lidarei com o problema? Há 3 passos a serem dados, bem práticos. Número 1, entregue-o a Deus como um pecado. Este é o começo. Senhor, há uma determinada pessoa e isto é o que sinto por ela. Admito que é pecado e sinto-me mal com tal situação. Estou arrependido e quero renunciar a tal sentimento. Assim é que devemos começar. Passo número 2. Procure essa pessoa. Diga, estou em busca do perdão. Fale com essa pessoa. Mateus capítulo 5, verso 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Em outras palavras, se você quer receber misericórdia de Deus, você deve ser misericordioso. É um princípio da vida espiritual. Os seres no reino de Deus são misericordiosos. Eles poderão aguentar os insultos dos maus e o seu coração ainda terá compaixão. Se você quer misericórdia, ofereça misericórdia. Mateus 5, começando no verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser ao seu irmão, racá, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. O ponto é o mesmo. Você não pode oferecer a Deus algum sacrifício que tem relação com a sua vida espiritual até que tenha acertado o seu problema com o próximo. Vai até ele e se acerte. Hoje, alguns podem ter o conhecimento, mas não podem adorar a Deus por não aceitar este princípio. Eles vão adorar a Deus com palavras de louvor e pedir a Deus que os purifique, mas voltarão da mesma forma que foram, por terem problemas não resolvidos e não conseguirem perdoar. Deveriam deixar o altar, ir resolver o problema e só voltar depois. Quem sou eu para não perdoar alguém? Quem que eu penso que eu sou? Deus já o perdoou. Quem sou eu para não perdoar? Salmo 23 diz, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque necessito de misericórdia todos os dias por ser um pecador. Se Deus é tão misericordioso e sua misericórdia nunca chega ao fim, quem sou eu para negar misericórdia ao meu próximo? Não é de se admirar que o cristianismo está sem poder. Tantos conflitos não resolvidos entre as pessoas. Assim, deixe o altar até resolver a sua vida. Salmo 66, verso 18, diz o seguinte: se eu guardar iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se você está guardando algo mal, Ele não vai te ouvir. Tiago capítulo 2, verso 13. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Robert Louis Stevenson morava nas ilhas do Pacífico. Ele tinha por hábito reunir seus filhos ao seu redor todos os dias. Depois de uma pequena discussão, eles repetiam juntos a oração do Senhor. Ele começou a repetir essa oração e ao chegar na metade, ele se levantou e saiu. Naquela altura, sua saúde estava precária e sua esposa pensou que ele não estivesse se sentindo bem. E ela lhe perguntou, há algo errado? Somente uma coisa. Não estou em condição de oferecer esta oração hoje. Bem, penso que este é um começo, não é? Com o reconhecimento que não estamos em condição. Não peça perdão se você não está disposto a perdoar. Mateus capítulo 18, verso 21.
Lá nós lemos o seguinte: então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu hei de perdoar? Até 7? Pedro disse: bem, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu hei de perdoar? Até 7? Os rabinos pensavam que deveria ser até 3 vezes. Pedro pensou que estava sendo generoso 7 vezes. Estava dobrando a tradição dos rabinos e acrescentando uma vez mais. Jesus disse: Pedro, não 3 vezes, não 7 vezes, porém 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário. Por quê? Porque devemos perdoar assim como Deus, por amor de Cristo, nos perdoou. Isto é que o Senhor está dizendo aqui. Mateus capítulo 18, verso 23. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos e, tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos representa tanto dinheiro que é difícil para nós conceber tal quantia. De alguma forma, ele estava roubando do tesouro do rei. Esses 10.000 talentos seriam aproximadamente 10 milhões de dólares hoje. O homem estava roubando do rei de maneira muito sistemática. O verso 25 diz que ele não tinha maneira de pagar. Ele havia gasto tudo. Se você pensa que seria inconcebível conseguir tanto dinheiro, imagine como seria gastar toda essa quantia. Assim, teria que liquidar os únicos bens que possui. Tudo que tinha na vida era a esposa e os filhos. Veja o verso 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Veja a reação do rei. Ele ficou compadecido, soltou o servo e perdoou toda a dívida. Isto é impressionante. Sabe quem o rei representa? Ele representa a Deus. E o servo somos nós. Será que tínhamos uma dívida que não poderíamos pagar? É claro que sim. E ele nos perdoou. Por quê? Por ser compassivo. Como poderia alguém perdoar uma dívida tão astronômica? Quero mostrar algo mais sobre esse tal servo. Ele próprio, no verso 28, diz que ele saiu e encontrou um outro servo que lhe devia 100 denários. Sabem quanto é que isso era? Seria um salário de 3 meses. Não seria nada. O servo saiu, o mesmo que foi perdoado os 10 milhões de dólares, e procurou um outro que o devia a quantia de 3 meses de salário. Agarrou pelo pescoço, apertou sua garganta, dizendo: paga-me o que me deves. E o servo caiu aos pés dele, implorando: tenha paciência comigo, que tudo te pagarei. E ele poderia ter esperado, mas não o fez. Colocou-o na prisão até que pagasse toda a dívida. Ele não pôde pagar o débito, pois não poderia trabalhar enquanto estava preso. Mas isto nos mostra a maldade daquele coração. Quando os servos tomaram conhecimento de o que tinha acontecido, ficaram tristes e contaram ao seu senhor. Os servos relataram ao rei o que o servo havia feito. O rei mandou chamá-lo e disse o seguinte, Mateus 18, começando no verso 32. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um o seu irmão. Este é o quadro, amigo. Pessoas que querem receber todo o perdão que Deus pode oferecer, mas não estão dispostos a oferecê-lo a ninguém. Você pode se ver nesse quadro. Você guarda rancor. Não podemos nós lembrar da misericórdia que recebemos? Escute, a razão pela qual temos que reconhecer nosso pecado, a razão pela qual temos que confessar diariamente, é que assim vamos ser relembrados que somos pecadores e vamos ser lembrados do constante perdão de Deus. E diante disto,
estaremos mais dispostos a perdoar o nosso próximo. O que aprendemos? Temos um problema, o pecado. Deus proveu a solução, o perdão. Um cristão que não perdoa é uma contradição, uma criatura egoísta e orgulhosa que se esquece que seus pecados foram lavados. Aprenda a confessar, amigo. Antes de confessar, aprenda a perdoar. E quem pode te dizer que nunca errou, que andou por essa estrada e jamais tropeçou? É tão triste ver algum irmão cair sem levantar. Ele espera para ver a reação de quem viu a sua queda e caído ao chão. Ele chora arrependido quando alguém estende a mão. Estende a tua mão para teu irmão se levantar. O que será que teu Jesus faria em teu lugar? É tão triste ver algum irmão cair sem levantar. Ele enfrenta o desprezo e a acusação. Pode até pensar que para ele não tem perdão, mas não dá pra ser cristão sem ter amor e perdoar. Pois quem ama sente a dor de seu irmão, uma dor que cala bem no fundo do coração. Ele quer de alguma forma ajudar ao que cair. Estende a tua mão para teu irmão se levantar. O que será que teu Jesus faria em teu lugar? É tão triste ver algum irmão cair sem levantar. Estende a tua mão para teu irmão se levantar. O que será que teu Jesus faria em teu lugar? É tão triste ver algum irmão cair sem levantar. É tão bom saber que alguém se importou e perdoou. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu perdão. Te peço que cada pessoa escutando a minha voz agora possa confessar os seus pecados
e receber o perdão que vem de ti. Mas antes, possam cada um deles ser pessoas que perdoam os seus próximos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê Ensina-nos a orar. Este foi o pedido dos discípulos a Jesus e também é o título do livro de Bill Santos. Neste livro, encontramos valiosas lições que, com certeza, irão lhe ajudar a desenvolver uma vida mais próxima de Deus. Se você deseja receber uma cópia gratuita, eis as informações que você necessita. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Agradeço a sua presença aqui conosco. Não se esqueça de visitar o nosso website www.estaescrito.ca. Até a próxima semana. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.